Olá, ainda sou a aula de número 54 de programação em Python e nessa aula a gente vai fazer um exercício. Esse exercício ele foi uma sugestão do Marinilson Moreira, que é um dos espectadores desse canal. E o exercício é o seguinte: a gente tem que escrever um programa que simula é, aquele jogo do Silvio Santos, eu acho, em que você tem que adivinhar quais são as palavras. Então, por exemplo, eu peguei e salvei isso aqui no arquivo txt. A gente vai pegar e fazer o nosso programa completar, por exemplo, isso aqui. Isso aqui é a frase vou aprender com ignorância zero. Essa é a nossa frase. Agora, eu ocultei alguns caracteres por meio desses asteriscos. E a gente vai escrever um programa que vai obter frases com determinadas palavras que possam substituir as palavras que a gente deixou meio que com esses asteriscos aqui. Então, para fazer isso, se você for na pasta Dropbox, você vai ter que ter um arquivo .txt que se chama palavras, tudo maiúsculo. E esse arquivo .txt contém uma série de palavras que vai ser a nossa espécie de dicionário para trabalhar com esse programa. O que é importante ressaltar? Primeiro que não podemos usar letras que tenham acento ou C cedilha. A gente só pode usar os caracteres americanos, vamos falar assim. Beleza? E aí a gente vai tentar escrever um programa que substitua essa frase com todas as palavras possíveis. Então, para fazer isso, eu escrevi o corpo do nosso programa, que é formado por essas funções. Gera dicionário, que vai carregar o nosso arquivo palavras e vai gerar uma lista que vai conter todas as palavras. O nosso recebe frase, que ele vai receber a frase, que é aquele vou aprender com ignorância zero. E vai garantir que não tenha palavras com acento, nem C cedilha, nem nenhum dígito no meio do recebe frase. Procura por palavra vai ser a nossa função que vai procurar as palavras que podem substituir uma determinada incógnita de palavra. Separa por tamanho. Ele vai separar, vai isolar as palavras cujo tamanho ele é igual ao tamanho da nossa palavra que a gente quer que seja substituída por algo equivalente. Gera frases possíveis. Esse aqui é a única função que eu já implementei, porque ela é mais complicada de fazer. Eu acho que é muito difícil que algum aluno vá pensar em fazer isso aqui. E eu vou explicar depois o que a gera frases possíveis faz. E a função main é a função principal do nosso programa. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que fazer no nosso gera dicionário é abrir o nosso arquivo palavras. Então eu vou pegar aqui o arquivo, open, tudo maiúsculo, né? Palavras, ponto, aqui agora é minúsculo, txt. E o modo de abertura a gente vai colocar read. A gente vai ter o nosso dicionário, que vai carregar essas palavras, que vai ser um arquivo que é uma lista vazia. E aí, a gente precisa começar a pensar. Então é o seguinte, como é que a gente faz para carregar nossos arquivos no meu dicionário? Eu poderia dar aqui dicionário como sendo arquivo.read. Isso ia ler todas as linhas do meu arquivo e ia separar cada uma das palavras de acordo com o pulo uma linha. E isso ia gerar nossa lista. Qual que é o problema de eu fazer isso? O problema é que
Quando o Python for ler todas as linhas, se você olhar seu arquivo TXT, você vai ver que ele tem quase 30.000 linhas. Então, Python ele vai demorar um bom tempo para conseguir ler todas as linhas do nosso arquivo. Então, o que vai acontecer? Se eu executar gera dicionário no idle, o programa vai demorar um bocado para ele responder, porque ele vai ficar um bom tempo parado nessa linha aqui. Então, o que vai acontecer? Assim como qualquer programa do Windows, acho que se você é usuário de Windows, isso já aconteceu milhares de vezes. Você pega e está executando o programa e aí, de repente aparece mensagem, programa parou de responder. Isso pode significar que uma determinada operação que o programa está realizando está demorando bastante tempo. Então, o que o Windows faz? O Windows imagina, pô, essa operação aqui está demorando bastante tempo. Provavelmente o programa parou de funcionar, só que ele não devolveu um erro para a gente. Então, a gente pega e força força o programa a fechar. Então, a gente fala que o programa, quebrou o programa e fecha. Se você tem Android, isso também acontece algumas vezes, se você tem um celular com Android. Então, se a gente escrever nesse formato, nosso programa ele vai ficar parado nessa linha e ele vai parar de responder. Então, das duas, uma. Ou você deixa seu computador imóvel, não mexe no idle e deixa isso aí rodando, porque se você clicar no idle vai dar que o programa parou de responder. Ou a gente passa um feedback para o nosso programa, para o nosso usuário, do que está acontecendo no programa. Então, o que vai ser esse feedback? Primeiro a gente vai imprimir carregando palavras para o dicionário. Então a gente informa o nosso usuário que a gente vai começar essa operação. E o que a gente vai fazer? Fazer um for loop para procurar a palavra no nosso arquivo. E a gente vai pegar e vai criar uma variável separado. A gente vai pegar a nossa palavra e ela vai separar do barra contrário n, porque quando a gente lê a palavra no arquivo, por exemplo, se a gente ler a palavra aprender, a string aprender no nosso arquivo está aprender barra ao contrário n. Só que a gente não quer o barra ao contrário n, a gente quer só aprender. Então aqui a gente vai separar o aprender, a palavra, do caractere que indica para pular. Depois, o meu feedback, você pode usar o feedback se você quiser, vai ser simplesmente imprimir a palavra que a gente leu do nosso arquivo. E depois eu vou pegar e vou adicionar essa palavra para o nosso dicionário. E por fim, posso retornar ao nosso dicionário. No caso, se você for no arquivo palavras.txt, você vai ver que as palavras estão em ordem alfabética. Se não fosse esse o caso do nosso arquivo txt, a gente teria que colocar elas em ordem alfabética para facilitar na hora de escolher a palavra. Então a gente poderia dar um dicionário.sort aqui, mas isso não vai ser necessário para esse programa especificamente. Então vamos seguir para a próxima função, recebe frase. Então recebe frase e vai garantir que a gente tenha uma entrada adequada do nosso usuário. Então, o primeiro que a gente vai fazer, mesma coisa que a gente fez em todas as outras funções desse tipo, escrever um while true. E a gente vai pegar a nossa frase. Então, nossa frase vai ser input, digite a frase usando asterisco para os caracteres desconhecidos. A gente vai dar um barra ao contrário n para o nosso usuário digitar na próxima linha. E aí, para verificar se isso aqui está dando certo, a gente tem que verificar letra por letra do que o usuário digitou, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma variável ok, que vai ser uma variável booleana, e que se ok for realmente true,
depois a gente fazer uma determinada verificação, eu vou retornar a frase. Então, o que eu vou fazer? Vou ver cada letra, ou melhor, cada caractere que tem dentro da minha frase. E aí eu vou verificar se, por acaso, o meu caractere não é uma letra minúscula, e ele também não é uma letra maiúscula. Opa, aqui é um caractere, não é letra não. Não é uma letra maiúscula. E se ele não é o asterisco, então, se ele também for diferente de asterisco, então aqui eu não preciso colocar o not. Então, se ele for diferente de asterisco e também diferente de espaço vazio, porque espaço vazio também é uma entrada válida, já que a gente tem que ter um espaço entre as frases, a gente vai dar um OK como sendo falso e vai parar o nosso for loop, que a gente já obteve nossa resposta. Então, no caso de estar tudo ok, eu vou retornar a minha frase. Caso contrário, eu vou pegar e vou imprimir digite letras sem acento e nenhum C cedilha. Vou colocar um ponto de exclamação aqui. E acabou. A gente consegue verificar adequadamente para procurar a palavra. Para receber... Nossa, será que eu coloquei no lugar errado? Coloquei no lugar errado. Nem percebi. Isso aqui tá fora de lugar. É aqui essa implementação. Ó, que desatento. Tô aqui. Procura a palavra. Procura a palavra, a gente vai ter que procurar a palavra no nosso dicionário. Então, recebi minha frase, certo? Vou ter que ir palavra a palavra da minha frase. Para procurar palavra a palavra, eu vou fazer isso dentro da minha função main. Aqui, eu só vou receber a minha palavra já isolada. Então, por exemplo, naquele vou aprender, eu vou pegar o vou asterisco enfim, palavra por palavra, não toda a frase que o usuário digitou. Ó, já ia colocar a função errada de novo. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é transformar minha palavra em maiúsculo. Por quê? Porque se você verificar no seu arquivo txt, você vai ver que todas as palavras estão em maiúsculo. Então, para fazer a comparação, é importante que nossa palavra esteja em maiúsculo. E lembrar que strings elas são imutáveis, então tem que reatribuir palavra.upper para palavra. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer é facilitar, tornar a nossa busca mais eficiente. Então a primeira coisa que a gente vai ver é se a primeira letra da palavra é diferente de asterisco. Porque se esse for o caso, a gente tem uma gama limitada, que já está organizada no nosso arquivo, de uma lista limitada de palavras, que são todas as palavras que começam com uma determinada letra. Então a gente vai pegar e vai percorrer todas as posições dentro do nosso dicionário e a gente vai procurar dicionário e a gente vai procurar uma na qual a primeira palavra, então I0, na qual, aqui I no caso I0, primeira palavra, primeira letra, então a primeira palavra cuja primeira letra é igual à primeira letra da minha palavra. Então, se esse for o caso, vou quebrar o meu for loop. E para dar uma mensagem de feedback para o usuário, eu vou colocar aqui if I, resto da divisão por 100 é igual a 0. Eu vou dar um print aqui, procurando letra no dicionário.
Então, beleza, estou procurando letra no dicionário. Agora, eu preciso ver, eu já vi onde, em que ponto I, qual palavra I, começa a minha letra, por exemplo, letra V. Agora eu preciso ver em que ponto acaba. Então eu vou fazer um for j em range, que vai de I até o final do dicionário. E o que eu vou fazer? Eu vou procurar a primeira palavra agora, cuja primeira letra, aqui é J, cuja primeira letra seja diferente da minha palavra zero. E se esse for o caso, eu vou brecar o meu for loop. E aqui eu também vou dar uma mensagem de feedback para o meu usuário. A mesma mensagem de feedback, procurando letra no dicionário. Beleza. Depois que a gente achou qual é o intervalo da minha palavra, eu vou pedir para retornar separa por tamanho do slice do dicionário, indo de I até J, para a minha palavra. Então, o que eu estou fazendo com isso? Separa por tamanho vai encontrar todas as palavras dentro do dicionário que têm o mesmo tamanho e cujas as letras que aparecem na minha palavra são coincidentes com as letras que estão na palavra de mesmo tamanho do meu dicionário. Então, vai encontrar as possíveis palavras substitutas, olhando como primeiro critério o tamanho delas. Então, aqui eu estou passando meu dicionário de palavras, aqui eu estou passando um dicionário de palavras que é restrito a uma posição I a J. Estou passando de novo a minha palavra. Então, caso eu não tenha a primeira letra da minha palavra, eu vou simplesmente fazer a mesma coisa, só que em vez de procurar só um trecho no meu dicionário, eu vou ter que procurar no meu dicionário inteiro. Beleza. Agora a gente precisa implementar separa por tamanho. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é salvar numa variável o tamanho da minha palavra. Depois disso, eu vou criar uma lista de candidatos. Essa lista de candidatos vai ser o que a gente vai devolver para o usuário. Então, são todas as palavras que são candidatos a substituir a determinada palavra que a gente está procurando. Então, beleza. Então, depois, a gente precisa percorrer cada uma das palavras do nosso dicionário. E, então, vou colocar o word, que é a palavra em inglês, de dicionário. E aí eu vou verificar se o tamanho da minha palavra é igual ao tamanho da palavra que eu peguei no meu dicionário. E se esse for o caso, eu vou criar aqui uma variável candidata, como sendo true. Então, depois de saber que as duas palavras têm um tamanho igual, eu preciso ver se as letras que o usuário me passou coincidem, cada posição coincide com as letras da minha candidata. Então, a gente vai pegar e vai percorrer todas as letras da minha palavra e da minha candidata. Então, para isso, eu vou fazer for I em range de tamanho. Então, o I vai ser a posição de cada uma das minhas palavras. Então, eu vou ver se a minha palavra I, então se o caractere da minha palavra for diferente de asterisco, e nesse caso a gente tem um caractere bem definido da minha palavra, e se ao mesmo tempo o caractere da minha palavra, que eu já sei que é bem definido, já que ele é diferente de asterisco, se o caractere da minha palavra for diferente do caractere na posição correspondente da palavra que eu peguei do dicionário,
Então, nesse caso, eu tenho certeza que a palavra que eu selecionei, candidata, não é uma candidata. Então, isso aqui é falso. E aqui eu posso quebrar o meu for loop. E aí, por último, se for candidata, a gente vai imprimir uma mensagem aqui, adicionando a palavra candidata. E aqui a gente vai pegar e colocar candidatos.append. Então vamos adicionar a nossa word, nossa palavra. E por fim, a gente vai retornar candidatos. Então, uma vez que eu tenha passado por isso aqui, eu já passei aqui quais são as minhas palavras candidatas. Então depois tem a nossa função gera frases possíveis, que eu vou explicar depois. Então vou pular isso aqui por enquanto. E a gente já pode organizar a nossa função main. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que fazer é gerar o nosso dicionário. Então dicionário gera dicionário. Gerei o meu dicionário. O que eu tenho que fazer é pegar a frase do usuário. Seb frase. Eu vou pegar a minha frase, eu sei que eu estou recebendo uma string, e eu vou quebrar ela de acordo com os espaços vazios. Ou seja, eu estou separando as palavras incógnitas da minha frase. Eu vou pegar, para cada palavra dentro da minha frase, eu vou pegar, aqui fora eu vou criar uma outra lista chamada candidatas totais, que vai ser uma lista vazia. E para cada palavra na minha frase, candidatas totais, eu vou adicionar meu procura palavra, que recebe como argumentos dicionário e a minha palavra. Então, candidatos totais contém cada um dos candidatos da minha palavra. Então, vai ser uma lista que vai conter outras listas. E cada lista contida nessa lista de candidatos totais representa o candidato para uma determinada palavra. Primeira palavra, segunda palavra, terceira palavra, enfim, assim por diante. Então, depois desculpa, fazer isso, eu vou chamar a minha função gera frases possíveis. E gera frases possíveis, ela vai gerar um arquivo de extensão .txt chamado frases, já com todas as frases possíveis, e vai receber as nossas candidatas totais. E por último, eu vou informar para o nosso usuário operações encerradas. E aqui embaixo eu chamo a função main. Então, primeiro eu vou executar também, antes de explicar para vocês como funciona a função gera frases possíveis. Então vamos lá. Inválido sintaxe. Bom, aqui tem que ser igual. Vamos dar F5 novamente. Então, beleza. Aqui ele está gerando o nosso dicionário. Deixa eu colocar aqui o tamanho da tela. Então, vou pausar até ele terminar de gerar e depois eu volto. Então, beleza. Ele gerou aqui o nosso dicionário e eu tenho que escrever a frase. E a frase é: vou aprender com ignorância zero, com esses caracteres dados como desconhecidos, com esse monte de asterisco. Então, se eu der Enter agora, deixa eu ver o que eu fiz de errado. Digite letras sem acento e sem cedilha. Deixa eu ver. Vou, espaço, aprender com ignorância zero. Então, tem alguma coisa de errada
com o nosso arquivo. Na hora de verificar. Se eu olhar aqui na nossa frase para verificar. Se o nosso arquivo for diferente e também não for vazio, não for... aqui. Não pode ser um caractere maiúsculo também. And not. Faltou esse not aqui. Então, se eu executar novamente, vou ter que pausar de novo. Então, pronto. Carregou aqui o nosso dicionário. Vamos ver se agora vai. Ele vai. Agora ele está procurando a letra no dicionário. Adicionou a palavra candidata, procurou a letra no dicionário. Então ele está indo aí. Vou pausar de novo. Pronto. Até que foi rápido, hein? Está gerando a lista de palavras candidatas. Vou pausar até ele terminar a execução. Então deu aqui que ele terminou a execução. Então se for lá na sua pasta, você vai ter que ter uma pasta frase.txt. E você vai ver que ele gerou todas as frases possíveis cujos caracteres são correspondentes ao que a gente colocou lá. E se a gente pegar e procurar aqui dentro do nosso arquivo, então vamos procurar. Vou aprender com ignorância afro. Acho que não é esse o caso. Ignorância 0. Você vai ver que ele gerou, uma dessas que ele gerou, era a frase que a gente queria. Vou aprender com ignorância 0. Agora, ele gerou uma série de outras frases que, obviamente, não tinha nada a ver com o que a gente queria. Mas essa é uma limitação do programa, certo? Ele não consegue identificar que frase faz sentido, que frase não faz sentido. Então, só explicar para vocês como é que ele faz para gerar esse frase.txt, o que está acontecendo ali na nossa função. Então, essa é a parte mais complicada. Então, para fazer isso, o que eu fiz? Eu peguei e criei um arquivo .py, só que eu criei um arquivo com extensão .py com o nosso open. Então, eu estou criando o nosso arquivo, estou escrevendo nosso arquivo.py dentro de uma função, em vez de escrever da maneira convencional. Então, abri ele com o módulo write aqui. Então, o que eu vou colocar dentro desse arquivo.py? Eu vou definir uma função chamada função _auxiliar. Veja que eu não coloquei C cedilha nem A com acento, porque senão vai dar um erro. E que vai receber as candidatas totais. Coloquei 2 pontos, pulei uma linha. Na linha seguinte, eu coloquei um tab, que é esse espacinho aqui que a gente tem, para identificar que tudo aqui está dentro da função. E eu abri um arquivo, cujo nome era frase.txt, que eu também ia escrever dentro desse arquivo. Passei para a próxima linha. Eu criei uma lista, que é uma frase, e é uma lista vazia. Depois eu coloquei um for loop para percorrer todas as listas dentro da minha lista de candidatos totais. Ou seja, eu estou vendo o número de palavras na frase do meu usuário. E para cada palavra, eu adicionei para a minha frase uma string vazia. Depois disso, o que eu fiz? Veja aqui. Eu pego e vou criar vários for loops. Então, o que eu estou fazendo? Qual que é a essência desse código que eu estou montando? Então, vamos supor que as minhas listas sejam A, B, C, D, E e F, J, K, L. Então, tem uma frase, ela tem 4 palavras e eu achei cada uma desses candidatos. E eu quero gerar todas as frases possíveis. Então, eu posso pegar o primeiro, o primeiro, o primeiro,
o primeiro, o segundo. Então é AAF, AAJ, AAK, AAL. Aí eu pego ABF, ABJ e assim por diante. E aí eu troco primeiro mais de baixo, depois esse do meio e por último esse de cima. Então o que eu estou fazendo? Eu estou colocando um for loop dentro do outro aqui. Só que, dependendo do número de palavras na minha frase, o número de for loops que eu vou precisar vai ser variável. Então, por isso, na minha função, eu estou escrevendo um arquivo de extensão .py e eu vou escrever cada um desses for loops de acordo com o número de palavras da minha fase. E eu vou colocando cada um desses for loops. E o que eu faço? Eu pego e atribuo para a minha fase na posição i o valor da candidatas totais na posição i e com o valor a, que é esse a que está percorrendo aqui. E o i é aqui de fora, o a é de dentro do meu arquivo .py. E vou escrevendo essas linhas. Depois de ter feito isso, eu vou pegar a minha frase no formato de string, vou criar ela como sendo vazia, vou percorrer cada palavra da minha frase, adicionar a palavra para a minha frase, adicionar o espaço vazio e, por último, vou colocar no meu arquivo frases.txt, sempre pulando uma linha, certo? Aqui eu tive que colocar barra ao contrário n, porque se eu só colocasse barra ao contrário n, eu ia pular uma linha. Então aqui o barra ao contrário é para dizer que eu quero colocar o barra ao contrário e depois o n. E se você pegar e for na sua pasta, você vai ver que tem aqui um auxiliar.py, que se você abrir, vai estar no formato de uma função aqui normal. E aí aqui é até mais fácil de você entender o que está acontecendo na hora dele gerar a nossa palavra. E aí eu pego e dentro do nosso encontra palavras, eu pego, fecho o nosso arquivo, fecho o nosso arquivo .py, eu vou e chamo, importo do meu auxiliar a função auxiliar e chamo ela. E aí com isso eu consigo criar meu arquivo txt com todas as frases. Então é isso, pessoal. Essa foi a aula de hoje. Espero vocês na próxima aula.